Olá, eu sou Jussara Rigg do Ateliê Mimos da Jussi. Seja bem-vindo ao meu canal. Desejo a vocês um ano cheio de conquistas, muita saúde e paz e cheio de muita arte. Neste nosso primeiro vídeo do ano, aproveitando as férias e em breve volta às aulas, faremos um estojo escolar. Um estojo simples para que vocês possam depois aproveitar os próximos vídeos com os estojos de 2, 3, 4 repartições. Fazendo este primeiro, teremos assim a base para fazermos os próximos estojos com um grau de complexidade um pouquinho maior. Este primeiro aqui que vai ficar chatinho, nós não faremos nele nem a caixinha de leite. Então é um estojo simples para que vocês consigam aproveitar tanto essa base como a colocação de um fechamento diferente dentro, para que no próximo a gente consiga colocar alguma complexidade um pouquinho maior e avance assim na construção dos estojos mais completos. Hoje, nesse tempinho chuvoso que eu adoro costurar, nós vamos começar então a nossa aula partindo da separação dos materiais. Se você não tiver algum dos materiais que eu tenho aqui, que eu vou mostrar, você pode substituir. Por exemplo, Ju, eu não tenho a manta. Você pode colocar um TNT ou você pode simplesmente fazer tecido com tecido. Ele vai ficar um estojo mais molinho, mas assim mesmo dá para confeccioná-lo. Então, não deixe de fazer por falta de algum dos materiais. Neste nosso projeto de hoje, nós vamos precisar de tecido principal e forro nos tamanhos de 25 por 25, duas tirinhas de tecido do forro no tamanho de 5 centímetros por 16 de comprimento, um cursor e um zíper, que aqui eu estou usando de metro, no tamanho de 26 centímetros. No caso do meu tecido, como a estampa ela tem um sentido, eu cortei duas tiras no tamanho de 13 por 25. Por quê? Quando eu tenho um tecido que tem direção, como este meu aqui, o que acontece quando eu vou montar a minha peça? Então, assim, ó, ele está num sentido só e eu não cortei ao meio. Então, o que acontece quando eu viro aqui o meu estojo? Vejam bem. Ju, ele ficou certinho, ó, ficou viradinho para vocês. Mas vejam quando eu pego o estojo de uma outra maneira. Se eu pegar o estojo de assim, ele vai ficar de ponta cabeça para vocês. Então, o que eu tenho que fazer no tecido quando ele tem uma direção só? Por isso que eu cortei com 13 e 13, porque eu vou emendar e eu vou comer um centímetro aqui, eu vou usar 1 centímetro na emenda. Então, o que eu tenho que fazer é assim, ó, eu viro o meu tecido e eu vou emendar para que ele fique uma parte olhando para lá e uma parte olhando para cá. Então, quando eu arrumo assim, eu faço isso e eu vou passar uma costura reta com retrocesso no começo e no final aqui, fazendo com que esse tecido fique grudadinho assim. E daí sim o nosso tecido está pronto para a gente começar, porque daí se a gente medir, ele vai ficar exatamente 25 por 25 e do jeito certinho para a gente usar. A gente vai alfinetar aqui, pontinho do alfinete para onde a gente vai passar a costura, uma costurinha reta aqui com retrocesso no começo e no final. Daí, com a costurinha passada aqui, eu vou abrir o meu tecido, aplico a misturinha, abro aqui a minha costura, costurinha aberta. Aí, eu vou aplicar o meu tecido principal na manta. Cuidado só para não deixar o ferro escapar aqui, ó, para não pegar a cola da manta.
E eu não posso apertar demais, então eu só sigo com o ferro de maneira bem delicada para que a cola venha para o tecido e a manta fique aqui grudadinha nele, tá? O tecido já está fixado na manta, o meu forro também já está passadinho. E agora eu vou pegar as duas tiras. Como é que eu vou fazer essas duas tiras aqui? Eu molho bem, né, com a misturinha, deixo elas bem lisinhas aqui. E agora eu vou dobrar da forma como a gente vai utilizar. A gente vê sempre o direito do tecido. Ó, encontro um lado com o outro. Então, eu dobro ao meio. O outro também. E daí, o que eu faço? Eu trago ao meio e ao meio de novo, ó. Ele vai ficar parecido com o viés, tá? Então, vamos um de cada vez. Trago ao meio. Nessa hora é bom dar uma molhadinha, porque senão ele não para direito. E agora, ao meio de novo. E agora, eu fecho aqui. E já fica prontinho pra gente usar. Já está prontinho, tudo preparado. Tecido principal na manta, forro, zíper e cursor e as duas partes que eu vou usar para finalizar o estojo por dentro. Aqui, ó, a gente já pode tirar esse excesso de manta, lembrando que com a tesoura que eu corto o tecido, eu não corto manta e nem zíper. Então, sempre que vocês forem usar, deixem uma tesoura só para tecido e uma para cortar as outras coisas que aparecem na hora da montagem da peça, porque senão ela perde o fio. E o tecido, ela tem que ser bem afiadinha para que a gente consiga cortar sem deixar dentinhos no tecido, né? Então, agora que eu já cortei, refilei tudo, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu zíper de metro. Como eu vou estruturar? O zíper, ele tem essa parte aqui, ó, que é mais altinha, que ela não aparece aqui. Essa parte mais altinha, que é o direito do zíper, que a gente vai colocar agora ali na nossa peça. Então, é sempre direito com direito. Eu vou arrumar certinho aqui. Vou colocar só um aqui no meio, porque a gente vai ter que colocar o forro também. Então, vou deixar só arrumadinho assim. E a gente já vem com o forro também. A gente vai passar de uma vez só a costura aqui. Então, é assim deste lado, direito com direito. E aqui a gente procura deixar o mesmo tanto que deixou aqui do zíper, a gente deixa ali. Agora, a gente vem com o forro, mesma coisa. Direito do forro com o direito do nosso tecido principal. A gente vai encaixar, tendo em vista que aqui precisa ficar certo e aqui também, nas duas laterais. Lembra que a gente tem 3 alfinetes de cada lado ali embaixo. Depois a gente vai retirá-los antes de costurar. A gente tira esse que está lá embaixo, tira este e este, pronto. Estão valendo, são esses. Então, está certinho aqui, aqui. Eu viro a minha peça e vou arrumar aqui também certinho. E pronto. Aí, nós faremos o quê? Passaremos a costura com um pezinho de máquina neste lado e neste lado aqui. Lembrando que a gente deixa sempre a parte mais fina do nosso trabalho para baixo e a parte mais grossinha para cima. Vamos levar essas duas tirinhas e também o cursor. Agora, vamos para a máquina. Então, agora nós vamos
passar um pezinho de máquina, começando com retrocesso e caminhando bem lentamente para que a nossa costura fique reta. Quando for chegando perto do alfinete, vai mais devagarzinho, mas como ele está colocado numa posição na horizontal, não tem problema. Finaliza com retrocesso. Nossa costura está passadinha aqui. A mesma coisa do outro lado. Vamos desvirar a nossa peça. Então, agora nós passaremos aqui um pezinho de máquina para finalizar aqui e deixar esta parte da peça presa, para que ela não suba e atrapalhe na hora da gente fechar o zíper. Então, agora aqui, ó, a gente puxa bem assim. Nesta hora aqui, é interessante que a gente tenha a linha escura na parte de baixo. Então, na nossa bobina, a linha na cor escura. Agora, um pezinho de máquina, encaixadinho aqui no final do tecido. A gente vai fazer um retrocesso. Retrocesso no final. Agora, nós vamos passar do outro lado. Tiramos os alfinetes. Agora, a gente vai colocar o cursor aqui. O cursor aqui, ó, a gente vai colocar o da esquerda, a gente vai deixar ele inteiro. E esse daqui a gente vai cortar um pedaço. De que forma? Assim, ó. Eu venho com a tesoura aqui num pedacinho e corto essa parte fora. Então, como é que ele vai ficar? Ó, fica com um dentinho aqui. Então, daí eu faço o quê? Eu encaixo o cursor, parte redondinha para baixo eu encaixo, seguro. E aqui, ó, o dentinho vai ficar esperando um pouquinho para baixo. Só que essa parte aqui tem que estar na mesma altura dessa, ó. Certo? Então, na verdade, aqui, ó, ele vai ficar assim. Aí, eu venho, encaixo essa parte aqui, seguro e puxo. Ó. Aí, ficou aqui, ó, ele na mesma posição aqui e aqui também. Aí, eu vou até o final e tiro. Aí, eu passo de novo com ele fechado. Pra minha peça ficar fechada dos dois lados. Então, daí eu desencaixo um pedacinho e faço a mesma coisa. Encaixo. Desço ele um pouquinho, encaixo essa parte e puxo. Certo? E agora sim a gente pode cortar essa parte e essa daqui que sobrou. Agora a gente vai deixar aqui um pouquinho só aberto, para a hora de desvirar ficar mais fácil, tá? Um pouquinho assim já está bom, ó. Agora eu vou pegar toda essa parte por aqui e vou desvirar de novo o meu estojo. Então, faço assim, ó, devagarzinho, para não correr o risco desse estojo abrir. Arrumo bem, ó, porque ele fica todo assim. Eu tenho que arrumar bem certinho aqui. Lembrando que o tecido tem o mesmo tamanho, então ele tem que ficar bem certinho aqui, ó. Do outro lado a mesma coisa. Então aqui, quando eu faço esse estilo de estojo, eu escolho onde eu quero deixar o meu zíper. Eu posso deixar ele mais pra cima, você tem que passar sempre o dedo aqui, ó, pra não ficar parte dele dobrado, tá? Então, eu posso deixar, ó, meu zíper bem lá pra cima, ficando uma parte dele maior. Posso deixar no meio. O nosso hoje eu vou deixar ele bem no meio, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma medidinha para ver se está certinho
o espaço aqui, do meio do meu zíper até ali em cima, eu tenho 5,5 centímetros. Eu faço a mesma coisa deste lado, ó, está torto, tá vendo? Que aqui eu tenho 6,5. Então, na verdade, aqui eu tenho que roubar um pouquinho daqui, ó. Então, depois de medirmos, nós alfinetamos. Agora, a gente vai passar um pezinho de máquina deste lado e do outro lado, com retrocesso no começo e no final. A gente dá uma cortadinha aqui no excesso. E agora, a gente vai usar as duas tirinhas que a gente já dobrou lá no ferro, para colocá-las aqui. Tiramos os alfinetes. Agora a tirinha, como é que a gente vai fazer? Se a gente colocar assim, ela fica sem acabamento aqui. Então, a gente vai abrir assim, a gente vai dobrar uma pontinha. Vamos encaixar aqui bem na metade, ó. A gente pode alfinetar ou colocar um prendedorzinho. Aí eu arrumo bem certinho aqui. E aqui a mesma coisa, ó. Eu vejo que o final está aqui, eu dobro. E finalizo aqui. Prestando atenção que o meio, que é a nossa dobra, vai ficar bem aqui em cima, tá? Pra ele ficar certinho aqui. E daí eu venho e passo uma costura reta exatamente aqui em cima. Agora, a gente vai trocar a linha, vou colocar uma linha escura, porque vai aparecer tanto de um lado quanto do outro. E daí eu vou passar a minha costura exatamente onde está a dobra. Começo, né, pela dobra de um dos cantos. Retrocesso. A gente passa bem a costura bem devagarzinho para ela ficar certinha. Com o retrocesso no final. Então, com a costura passada dos dois lados, a gente vai abrir por aqui, ó, que daí, aqui, ó, se a gente faz isso, ele abre. A gente vai desvirar, vamos fazer a nossa pontinha aqui ficar bem retinha, né? Dá uma empurradinha aqui, aqui deste lado, aqui. E aqui. Fechando. Daí, nosso estojo está prontinho. Então, esse foi o nosso estojo de hoje. Um estojo base para os próximos que eu ensinarei aqui no canal. Então, façam este modelo para que nos próximos vocês já estejam experientes para a gente continuar e fazer de 2, 3, 4 partes, que daí terá também a parte da caixinha de leite para ele ficar altinho. Esse também dá para fazer, mas o nosso objetivo hoje foi esse, que é o base, para a colocação do zíper, a colocação da finalização dentro dele. Então, é um estojo que a gente vende bastante também, principalmente para os adolescentes que já não precisam mais de tantas divisórias no estojo. E aqui agora nós temos o sentido, ó. Se eu pegar o estojo assim, ele está aqui, viradinho para cima. E se eu pegar assim, também aqui ele está com o sentido para cima. E aqui, ó, a gente escolheu o forrinho, né, marinho, que fica bem legal também. Mas dá para colocar o vermelho. O branco, acho que suja muito, né? Então, eu gosto mais do forro escurinho. Se você gostou desta aula, curta, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e receba as notificações toda semana. Até mais!